Doutor Marcel, seja bem-vindo ao nosso podcast, o podcast do Detetive Virtual. Agradeço pelo convite, até porque o assunto, quando eu entrei em contato, eu percebi que despertou também você a vontade de vir falar sobre um tema que muitos eh, prejudicam os animais, tipo o saruê, por falta de conhecimento. Com certeza. Mas, doutor Marcel, o saruê, ele é vilão ou ele sofre preconceito? Porque, veja só, porque na minha infância eu cometi algumas maldades com saruês quando eu via no interior. Hoje eu tenho outra consciência, vendo algumas matérias, que o saruê, ele, ele pode ser muito importante para o meio ambiente. Isso aí. Ele é um animal, na verdade, muito incompreendido, né? Existem muitas lendas em cima deles, as pessoas inventam muitas histórias, sempre dizem que alguém morreu por causa da mordida, ou então alguém ficou muito doente e precisou ser hospitalizado, enfim, mas nada disso é real, certo? É um mamífero, tá? Como qualquer outro. Ele amamenta, ele cuida dos filhotes, certo? E não é um rato, que as pessoas confundem muito com um rato, tá? E também não é praga. Exatamente, não é praga. Ele é um animal nativo, a gente vai ter esse animal na nossa fauna, certo? E é um marsupial. O que é um marsupial? Seria o equivalente a um canguru, tá? Ele tem a bolsinha, a fêmea possui a bolsinha, certo? O Sim, marsúpio. E ela vai carregar os filhotes ali, entendeu? É isso que caracteriza, principalmente, o marsupial, tá? Aquela bolsinha. É um animal onívoro, né? Ele se alimenta de muitas coisas. E aí as pessoas costumam matar eles em retaliação. Por exemplo, quem tem sua granja, seus pintinhos, seus ovos, eles vão lá e comem. Mas é porque sim. faz parte da dieta deles, entendeu? E provavelmente aquela pessoa não fez a segurança ideal para proteger aqueles pintos, aqueles ovos. Aí ele não faz isso de propósito. Ele faz isso porque é o instinto natural da espécie, Sim. entendeu? E o saru, assim, qual a importância mesmo no meio ambiente? O alimento, assim, ele se alimenta de serpentes Isso. peçonhentas. Ele se alimenta de serpentes peçonhentas, ele se alimenta de escorpiões, carrapatos, ele se alimenta de frutos também, ele ajuda na polinização, certo? Ele passa pelas flores, leva o pólen, ele ajuda no ecossistema em geral. Fora que ele também é base da dieta de animais maiores. Por exemplo, uma mata muito rica, muito preservada, a presença de saruê pode ser um indicador de jaguatirica. A gente vai ter o gato do mato também, que se alimenta de saruê, entendeu? Então, realmente, ele está ali tanto para servir como um alimento para esses animais maiores e para poder se alimentar e controlar os animais menores, especialmente os peçonhentos, porque ele é resistente à maioria dos venenos da natureza. Que, por exemplo, qual o animal que é prejudicial ao ser humano e ele é o predador natural? O escorpião é um ótimo exemplo. Eles comem escorpião como se não fosse nada, como se fosse chiclete. Entendeu? Eles comem também muito aquele caramujo africano, tá? Até o cara. Eles se alimentam bastante. Parece que está comendo pipoca. Eles passam e vão comendo todos, entendeu? Então eles fazem controle de pragas em geral, tá? Eles comem os ratos também, que são pragas urbanas, certo? Dependendo da situação, eles vão comer insetos bastante, então eles vão comer baratas. Eles são imunes àquela serpente, a coral verdadeira. Sim, eles conseguem comer. Aquela toxina da coral verdadeira. Para eles não faz muita diferença, não. A mordida pode ser dolorosa para eles, sim, mas num conflito direto, eles... Ele Isso, abate. com E certeza. aquela serpente e a coral, para nós, Ali é um risco. risco, né? É um risco, mas mesmo sendo um risco, ainda não justifica a gente abater esses animais sem motivo. Entendeu? Sim. Mas mesmo assim é melhor ter um predador natural, Com certeza. que é realmente O saruê. o saruê. Isso. Mas aí eu vejo que você realmente falando, comentando comigo, você é muito fã do saruê, gosta, Gosto mesmo. recomenda, indica para as pessoas Isso. sobre o saruê. Com certeza. Mas é, ele tem momentos quando ele se sente ameaçado, o comportamento ele finge. Isso. Ele faz a tanatose, que é o comportamento de se fingir de morto. Não é exclusivo do saruê, mas ele faz isso com muita facilidade também. Mas, quantas espécies de saruê tem no nosso país? Muitas, muitas mesmo. A gente vai ter uma infinidade muito grande. Mas aqui em Sergipe,
Normalmente a gente encontra o gambá de orelha branca, que é esse aí da foto. Na divisa com a Bahia tem o gambá de orelha preta. Mas tudo é a mesma espécie. Eles são do mesmo grupo, tá? Mas faz cruzamento se encontrarem. Não, não faz não. Temos também as cuícas, que são os marsupiais bem menores. Entendeu? Que algumas pessoas até criam por aqui pelo estado, tá? E eles são praticamente saruês, só que na escala menor. Tem a cuíca melanosa, tem várias cuícas, não sei se vocês já viram. Tem como dar uma cuíca, coloca Cuíca, assim, né? cuíca lanosa, é. Lanosa. Ele vai baixar aí. Uhum. Essa? Não, ali é o saruê. Você vai ver. Saruê, né? Uhum. É cuíca. Lanosa, Lanosa. Ô, doutor, aí você não recomenda quem encontrar uma cobra coral não matar. Isso. Nenhum animal precisa ser abatido dessa forma. O ideal é você contatar o órgão ambiental para ele fazer o resgate desse animal. Se for uma pessoa que tem instrução, capacitação para fazer a remoção desse animal, por exemplo, alguém que mora próximo da mata, e pronto, é isso aí, uma cuíca. Não sei se vocês já viram. Não, tô vendo agora. A cuíca. A gente Mas ela também tem uma bolsinha, tem a bolsinha. Mesmo Tem? esquema, é. Só que ele carrega menos filhotes. mas finge de morto. Dependendo sim, tá? Mas quando se sente ameaçado, libera aquele odor, o mau cheiro. Não, isso é uma confusão que as pessoas fazem que é muito comum. O que faz a questão do cheiro é o cangambá. Não é Gambá. ele. É, eles têm um cheiro, um almíscar, Sim. que é um cheiro de animal silvestre mesmo, certo? Mas não é esse odor fétido como as pessoas imaginam. A tendência do saruê num conflito direto é ele defecar e urinar, entendeu? Aí, Sim. pra quem sente esse cheiro com mais facilidade, quem não está acostumado, se incomoda mesmo. Mas aquele odor fétido realmente é a questão do cangambá. Não é do gambá. saruê, é outra espécie, entendeu? Outra espécie. É, não é essa que a gente está pensando. Então, isso quer dizer que cada estado tem um gambá diferente, uma espécie. Não necessariamente cada estado, mas a gente vai ter uma variedade muito grande aqui no país. Entendeu? Grupos de cuícas são vários, certo? E de gambás também. Mas os mais predominantes são o gambá da orelha branca, orelha preta e o gambá grande, o maiorzinho, que a gente encontra na divisa já com o México e tal. E todas essas espécies é muito importante para o meio ambiente. Tudo. Eles fazem o controle ambiental mesmo. A gente também tem um marsupial que é semi-aquático, que é a cuíca d'água. Cuíca d'água. É cuíca d'água, isso mesmo. Ricardo, você consegue? Ele vai conseguir. Não, porque é uma aula de conhecimento. Porque A gente não tem aqui... doutor Marcel, eu enxergava o gambá, o nosso gambá, o saruê, com outros olhos, Uhum. com raiva. Depois que veio as redes sociais, veio o conhecimento, e hoje nós não somos mais carentes de conhecimento. Com certeza. E já tinha vários dias assim Aí. que eu tinha... É esse aqui? É. Aí você percebe que ele tem as membranas interdígito ali, né? No dedinho dele, tá? Que ele é especializado em nadar, ele fica dentro d'água, entendeu? E o cardápio dele? Normalmente ele come mais peixes, rãs, animais que vivem ali nos lagos e rios, certo? A gente não tem aqui, ele tem mais no sul. No sul. É, mas é um marsupial, mesma coisa. Tem a bolsinha, carrega os filhotes, tem esse comportamento, esse aspecto que as pessoas confundem. Aí pronto. Se alimenta de animais peçonhentos. Isso. Especificamente esse da água, não, né? Ele se alimenta mais dos animais que ficam na água mesmo. Pronto, é isso aí. O de orelha preta, orelha branca. A gente encontra esses dois aqui, em Sergipe. O de orelha preta, normalmente na divisa com a Bahia. Sim. Tinha mais indivíduos aqui, mas eles foram dizimados pela população. Entrou em extinção. Qual deles que entrou em extinção? Não entrou em extinção especificamente, mas a gente não encontra mais tanto no nosso estado. Entendeu? Os números reduziram bastante. O gambá comum a gente não encontra também, certo? Mas tem em Sergipe? Não, comum não tem não. A gente tem o de Delphis aurita e o albiventris, que são aqueles dois de cima. Em Sergipe encontra. Os de cima, da Os de imagem. cima. É, esses dois aqui a gente encontra. Mas em Sergipe, qual região pode encontrar eles? Todo o estado a gente encontra. Eles já são adaptados a viver em meio urbano também, infelizmente. Eles são bem adaptáveis, na verdade. Sim. Então eles vivem na cidade tranquilamente. Onde Ele, tem lixo, onde tem alimento disponível, você encontra eles, certo? É muito importante ele estar no lixo, porque ali pode aparecer escorpião. É, nesse lado sim, mas não é o ideal para a espécie, né? Ele deveria ter as áreas de mata preservada para ter o convívio ali, para ele viver bem, entendeu? É aquela história do camelo, né? Porque ele aguenta ficar muito tempo sem beber água que ele tem que ficar sem beber água, entendeu? Então não é porque ele aguenta viver na cidade que ele deveria viver na cidade.
A gente faz eles viverem na cidade porque cada vez mais vamos reduzindo as áreas de mata ao Vai nosso redor. aparecendo. Aí eles não têm para onde ir, vão para a cidade, entendeu? Aí eles acabam se adaptando, vivendo em forro, aquelas partes mais lajeadas mesmo, entendeu? Próximo a esgoto, lixeira. Doutor Márcio, o nosso estado tem aquela serpente cascavel. Tem sim. A região de Sergipe, que Eu sei que por ali, por Itaporanga, a gente encontra, dependendo da... cascavel. Encontra, sim. Que é muito peçonhenta ela. A do chocalho, sim. A de chocalho. Isso. O saruê se alimenta da cascavel. Se alimenta também. Da cascavel? Se alimenta. Se alimenta, sim. A gente não tem como comprovar, por exemplo, se eu pegar um indivíduo daqui e levar para lá, porque talvez ele não conheça, ele não saiba lidar com aquilo. Mas os que nascem naquele ambiente, naquele local, sim, eles Se adaptam adaptam e se e convivem alimentam tranquilamente. e vão abater a cascavel. Isso mesmo. Então, isso quer dizer que o saruê, sem soma de dúvidas, é muito importante para o nosso meio ambiente. Isso. E para a flora também, porque ele se alimenta de frutas. Isso. E aí ele vai polinizar, entendeu? Ele vai dispersar sementes nas fezes, tá? Ele pouco digere as sementes, né? Para quem já viu o cocôzinho do saruê, as sementes saem praticamente inteiras. Então eles vão dispersar sementes, além de polinizar, quando eles passam pelas flores mesmo e tal. Na sua opinião, as escolas deveriam tratar desse assunto, né? Com certeza, educação Aula de ambiental. educação ambiental, Isso. vamos levar esse projeto para as escolas, porque realmente é muito importante. Alguns colégios particulares têm até a disciplina, né, de educação ambiental e tal, mas normalmente é mais voltado para o meio ambiente em geral, questão de reciclagem, economia de água e tal, mas nunca especificamente na fauna, entendeu? Não explica na íntegra a importância do saruê gambá. Esses animais que são mais mal vistos. Realmente, o saruê muito bom debater esse assunto sobre o saruê. Com certeza. E vamos falar dos pombos, rapaz. Eita. E pombo. E pombo, né? Você tem andado no mercado de Aracaju, tem Então, acompanhado aquela quantidade de pombos. A cidade inteira tem bastante pombo, né, na verdade. E na sua opinião, o que é que o poder público poderia fazer sem cometer crime ambiental? Sem cometer crime ambiental. É uma coisa que é até recorrente, tem os grupos de WhatsApp dos veterinários, né? E sempre tem algum colega comentando sobre, precisando de alguma recomendação, certo? As instruções básicas para lidar com pombos, que deveria se aplicar a todos, é que se evite que a população alimente, para eles não estarem naqueles locais, certo? E pode ser praticado a falcoaria. Falcoaria, como é que funciona? O falcoeiro, certo? Que é um profissional que tem uma ave de rapina, normalmente um gavião. Tá? No Sergipe tem essa prática? Temos sim. Temos vários, inclusive. Aí eles vão fazer o quê? Esse animal, eles vão ter esse gavião treinado, eles vão dar voos com esses indivíduos na região onde tem os pombos, vão capturar alguns, não necessariamente eles vão abater esses animais, certo? E isso é o suficiente para começar a espantar aqueles pombos do local. Eles costumam ficar num local que não tem predador, entendeu? Então, quando você traz um predador para aquela região, já é um adianto. Também tem uma possibilidade de alguns lugares, por exemplo, alguns condomínios já implementaram isso, não tenho certeza por aqui, de colocar realmente uma estátua de um gavião, de uma ave de rapina. E aí os pombos normalmente Eles se assustam. Aquela questão do espantalho, né? Como o pessoal faz. Coloca o espantalho na plantação para as aves acharem que tem uma pessoa ali tomando conta. Então pode ser feito isso também. Colocar uma estátua, uma réplica de um gavião, de um falcão, enfim. Isso pode funcionar, mas assim que o primeiro pombo descobrir que ali é tranquilo, os outros vão vir e vão ficar também. Funciona pelo tempo. Isso. Aí a questão da falcoaria é isso. Normalmente, a política pública deveria ter uma rotina de falcoaria naquela região, onde você vê maior concentração. Eles vão lá, fazem voos constantes. Isso vai fazer com que aqueles grupos de pombos ali dispersem. Eles se afastem dos locais. Os pombos, ele é um transmissor de doenças. De várias doenças, ou é exagero? Como qualquer outro animal, eles vão carregar doenças, sim, certo? Mas o maior risco para a população são os fungos, que ficam nas excretas dos pombos, entendeu? Então, onde você tem lugares com bastante pombo, vai ter muita excreta
Então, existe um risco naquela região, especialmente com quem tem contato direto com aquelas aves, entendeu? Se for para se pensar numa área pública, os riscos são um pouco reduzidos, certo? Mas se você for pensar num... Pela questão da ventilação, você acha? Isso. Se você for para um condomínio, e aí tem muitos pombos que vão excretar nas janelas das pessoas ali. E a pessoa está naquele convívio diário na janela e tal, ou então no filtro do ar-condicionado, enfim. Então, ele pode estar inalando esses esporos, realmente, e adquirir fungos, tá? Isso é uma possibilidade. Fora os que acometem os cães e gatos, né? Que a gente pode também estar sendo contaminado, entendeu? Quando um gato entra em contato direto com a excreta do pombo, ou tem aquele gato de rua que se alimenta, ele pode adquirir esporotricose, que é um gato. E é um e fungo. pode ser transmissor para o ser Isso, com contato direto, tá? Você tem que ter interação direto com aquele animal, entendeu? O nome da doença é... Esporotricose, normalmente. O que é as causas no ser É o humano? fungo. É uma ferida que aparece. E tá? dessa ferida pode evoluir Então, a óbito? Depende do grau de infecção, se você se reinfecta constantemente, se é uma pessoa imunodeprimida e tal. Mas uma questão também é quando essa pessoa tem contato direto com fungos, em geral, e ela inala muitos esporos, e esses fungos vão se espalhando no pulmão. Então, ela não vai ter um quadro respiratório, uma pneumonia anormal, por exemplo, que não tem tratamento específico, ou ela tem sintomas em um momento, depois passa. E é isso que vai evoluindo, entendeu? Normalmente, pessoas que criam muitos pombos, elas costumam fazer alguns resgates, pegar alguns indivíduos realmente que podem estar doentes. Quem tem seus pombos de estimação não vão ter aves doentes, normalmente. Mas se chegar algum indivíduo, por exemplo, fez algum voo e trouxe aquela patologia para casa, ele pode se espalhar ali no ambiente. E querendo ou não, se você tem muitos indivíduos, você não vai conseguir fazer a limpeza com tanta maestria, como seria com poucos, tá? Então você fica passivo desse risco mesmo. Mas no ambiente aberto, pela ventilação, então eu não vejo tanto risco assim, não. Isso quer dizer, se eu tiver interesse em criar pombos, eu preparo um lugar bem ventilado, adequado, e eu mantendo a higiene. Isso, você está fora de risco. Fora de risco. Agora, se você vai ficar pegando pombos da rua e vai acumulando pombos, que tem gente aqui que tem mais de 100 pombos, mais de 50 pombos, existe uma cultura da criação de pombo aqui também, certo? Os columbários, tá? Então, a gente vai ver que existe um risco maior, entendeu? Especialmente se essa pessoa pega animais. Doutor, mas existe assim um exame específico para... Existe uma série de exames que a gente pode fazer nesses animais, certo? Mas, em geral, o mais econômico realmente é a higiene, tá? Mas se fazem exames de rotina, assim. Mas tem medicamento eficaz para... Veja, tratamento para fungo, ele sempre tem duas questões. Ele é sempre demorado e ele é sempre um pouco agressivo, especialmente para os animais, tá? Tem os efeitos colaterais. Ele sempre atua diretamente no hepático, então a gente vai ter que pensar em um protetor hepático, em alterações futuras, se esse animal está bem de saúde para passar pelo tratamento também, entendeu? Mas normalmente o fungo, ele carrega o fungo normalmente no corpo dele, tá? Então o acúmulo daquelas excretas no ambiente, tem um lugar que está sempre tendo cocô de pombo, então o fungo vai se desenvolvendo ali. Onde tem muito cocô de pombo, Isso. Corra. E se possível limpe, se for na sua casa, certo. Limpe. Na verdade, cocô de qualquer animal, né? Tem que estar sempre limpo. Porque o que vê na rua é pombo. Isso. Na capital é pombo. Com certeza. Eu vejo nas ruas, tem bancos que é super lotado, tem muitos excrementos ali, realmente ali tem que fugir. Uhum. Ali realmente tem uns fungos. Existe essa chance, sim, mas normalmente uma pessoa muito saudável não vai adquirir só porque sentou ali rapidinho no banco. Quem tem imunidade, né? Quem tem a imunidade. Você mesmo tem imunidade forte e tal. Depende do dia, né, também. Mas normalmente é um risco maior para as pessoas que têm contato direto mesmo com esses animais. Entende? E o pombo serve para quê mesmo? O pombo... Não, assim, pro meio ambiente. Agora, assim, predador de algo. Não, o pombo, o que aconteceu com ele foi o seguinte... Carrapatos, ele come carrapato. O pombo, ele foi abandonado pelas pessoas. Antigamente, o pombo ele veio junto
com os portugueses para cá. De origem portuguesa. É, por isso que a gente chama ele, o nome científico é Columba, né? Porque eles vieram com Colombo para cá. Então a gente tinha estruturas que pareciam castelos e tal, que eram onde a gente reproduzia esses animais, tá? Então a gente fez um melhoramento genético para piora da espécie. Por que acontece? Eles ficaram muito dependentes dos humanos nesse aspecto, na alimentação, no manejo, tanto que você vê que eles colocam os ovos de qualquer jeito, eles fazem uns ninhos muito esquisitos, aí vira e mexe alguém acha filhote de pombo, sem ter quem cuide, sabe? Então o que acontece? O pombo perdeu a função. Ele era um meio de comunicação. Pombo-correio. Isso. Aí hoje em dia... E todo pombo é pombo-correio? Pode ser sim, eles sempre voltam pro mesmo lugar que nasceu, entendeu? Porque eles têm magnetita, que é como se fosse um ímã, o equivalente a um ímã, tá? Ali no crânio dele, no cérebro. Isso faz com que ele siga usando o magnetismo da Terra. Então ele sempre volta pro lugar onde nasceu. Em média, um pombo-correio, ele consegue retornar quantos quilômetros de distância? Aí vai depender do... 2.000 quilômetros. Vai depender. Tem relatos de animais que cruzam realmente países, entendeu? Então era assim que... Essa era a intenção deles antigamente. Aí como perdeu a função, a gente não precisa mais do pombo para se comunicar, eles foram abandonados. E como eles são a espécie que conseguiu perseverar no ambiente, eles foram se reproduzindo, tá? Mas ele não tem função ecológica, até porque ele não é espécie nativa aqui, entendeu? Ele não faz parte da nossa fauna, tá? Ele foi um animal que foi introduzido. E o gato? É a mesma coisa, né? O gato também foi introduzido na nossa fauna. Ele existe aqui. Veio com os portugueses também, o gato? Não, o gato tem origem asiática, né? Ah, verdade. Eles vão vir com o pessoal que criava gato. Na verdade, a criação de gatos, ela tem ela é muito complexa, é um negócio bem interessante. Diferente do cachorro, que a gente domesticou mesmo, por necessidade, os gatos começaram a se aproximar do pessoal que tinha as plantações, certo? Você tem como referência o Egito, né? Que temos gatos considerados os animais muito importantes, que eram enterrados com seus donos e tal, né? Você encontra múmia de gato e tal. Então a gente vai ter esses animais que eles serviam como segurança para aquelas plantações, porque quando se começou a plantação, o sistema de plantação pela humanidade, começou a se ter pragas, animais que iriam comer aquelas plantações, porque não era normal ter grupos específicos de alimentos daquele jeito. Então o gato percebeu que ele se aproximando e comendo aqueles animais, aqueles ratos, por exemplo, se for generalizar, facilitar, ele também ganharia alimento dos humanos. Então foi isso que aconteceu. Conforme a gente foi evoluindo com a plantação, com cuidado com pragas, o gato foi se aproximando cada vez mais. E a gente criou essa relação com eles. Gato e rato. Gato e rato. Mas é verdade que só o simples barulho do gato espanta o rato? Normalmente o cheiro do gato no ambiente espanta. Espanta, mas depende do rato, depende se é um rato saudável. Temos vários ratos também, certo? E tem a questão da toxoplasmose também, que é uma patologia específica que deixa o rato mais agressivo para ele enfrentar o gato comer o rato e aí fazer o ciclo. E o gato ficar doente? Isso, e aí ele transmitir e perpetuar o ciclo daquele parasita, entendeu? Eu via muito em Aracaju muitos aqueles ratos gigantes e hoje eu vejo menos. É, que o pessoal chama de gabiru, né? Gabiru. É, a ratazana. Ratazana. É, o rato twister. Tá tendo um controle? Normalmente não, eu acho que é questão realmente de higiene da cidade. A gente não vê mais tanto lixo assim, então por consequência a gente não vai ver mais tantos vai ratos. diminuindo a população Isso. de ratos. Isso, e também temos muitas empresas aqui de detetização, né? Então por isso, realmente diminuiu bastante. Eu lembro que era fácil de ver, né? Era, para um gato encarar um negócio daquele, tem que ser um gato então, macho mesmo, mas sabe? tem. É a ratazana. Mas aí tem ratazana, tem aquele camundongo, que é o ratinho menor, né? A gente vai ter rato de telhado também, que é o ratinho que você vê passando pelo telhado. A ratazana a gente não vê, assim. Mas quando tem um gato, é um predador natural. Dos ratos. Eu tenho um amigo, ele tem uma padaria. E ele sempre falando que sempre gastou dinheiro com empresas para detetizar. Uhum. E ele teve sucesso foi quando ele colocou dentro da padaria um gato. Então, acabou. Ele falou que... Eles fazem um controle mesmo, mas nem todo gato
é um bom serve. caçador. Nem todo gato serve. Então a gente vai ter gatos que já não são mais assim. Vamos ter gato que venha ter o comportamento do pombo, não serve pra nada. Porque o gato hoje em dia ele não tem mais essa função, né? O gato agora é nosso amigo. É Então, doméstico mesmo, assim. Exatamente. Lá em casa mesmo eu tenho Joaquim. Joaquim é um gato muito danado. Castrado. Joaquim ainda não tá castrado, porque eu tô esperando ele completar 1 ano. Eu gosto de esperar ele chegar a 1 ano. E ele não tem acesso à rua também, não tem risco, não marca muito também, então só esperando um pouquinho. Ele é um exímio caçador, ele caça tudo. Ele não tem isso não. Doutor Marcel, como você vê essas políticas públicas de castração de animais? É muito bom. Tem que ser feito mesmo, o animal tem que ser castrado. Eu acho que, inclusive, poderia pesar um pouco mais na questão das pessoas que se recusam a castrar seus animais. Eu já vi relato de tutor que acha que o animal fica incompleto. Já vi tutor que quer levar o testículo para casa porque vai ficar faltando algo do animal, entendeu? Tem gente que tem suas paranoias específicas. Ou então o cachorro vai ficar menos macho, o gato vai ficar menos macho, enfim. Mas eles não têm por que não estarem castrados, tá? A não ser que o intuito seja reproduzir e comercializar realmente, se você tem uma criação comercial, tá? E até isso deveria ter um controle maior. Tem um responsável técnico naquele canil, naquele criatório específico. Ele não muda o comportamento? Ele muda o comportamento, sim. Normalmente, quando você baixa a testosterona, esse animal vai ficar um pouco mais calmo, certo? Mas também, dependendo da idade da castração, previne várias doenças também, tá? A intenção é que realmente esse animal se acalme e não se reproduza tanto, entendeu? E nem entrar em conflitos. Com certeza, diminui bastante. Ele não entra, ele castrado não entra, ele evita. Depende, tem animais que ainda permanecem com comportamento mesmo quando castrados. Tem animais, especialmente os que demoram mais a ser castrados, entendeu? Eles vão permanecer com o comportamento original. O animal castrado, o gato. Certo. É indicado algum tipo de ração para ele? Isso, a gente tem que partir para a ração de castrados, porque eles têm a tendência realmente a ganhar mais peso, certo? Então a ração de castrados vai ser ela vai ser mais balanceada para isso, tá? Aí o animal não engorda. Engorda menos. Aí engorda menos. Porque como ele fica mais relaxado também, isso acaba acontecendo, certo? Isso. Eu tenho, veja assim, eu tenho um animal de guarda. Certo. Não tem, mas estou falando no sentido pejorativo. Eu tenho um animal de guarda. Aí eu resolvo, tem um cão de guarda, resolvo castrar ele. Ele muda o comportamento, ele fica agressivo, ele vai tomar conta ainda da casa ou ele fica zen? Se seu cão é de guarda mesmo, ele foi adestrado, ele foi treinado para isso, né? Sim. Então o treinamento não vai ser abalado pela castração, entendeu? Aí realmente, o que a castração exigiria do seu animal, já que ele é um animal treinado, ele tem uma função específica? Que você mantenha uma rotina de treinamentos com ele, porque ele pode ficar um pouquinho mais preguiçoso, certo? E o manejo alimentar, entendeu? Mas se ele for treinado para aquilo, mesmo a castração já não vai ser tão diferente não, assim, pro comportamento. Agora, se é um animal que ele não tem um treinamento adequado, aí você castra ele, você quer que ele vire agora um cão de guarda depois de castrado, não vira, não. Dificulta muito, As chances são mínimas, entendeu? Aí se eu tenho um animal de guarda, o horário de eu alimentar ele? Aí vai variar, aí é questão do adestramento, entendeu? Como é que vai ser, se vai ter questão de recompensa e tal. Aí isso aqui já não é muito minha área de expertise não, mas realmente vai ser mais regrado. É porque é o trabalho dele aquele. É indicado alimentar à noite? Depende do animal, viu? Eu sou a favor... à noite ele não vai dormir e ficar de boa. Não, eu sou a favor da alimentação de cães e gatos ser em torno de 12 em 12 horas mesmo, 2 vezes ao dia. Entendeu? Não tem por que manter a ração disponível. Para mim esse é o ideal. Mas tem cães que vivem muito bem com apenas uma alimentação ao dia, sendo aquela quantidade diária, certo? Você inclusive pode reparar que no saco de ração tem a recomendação ali diária, de acordo com o peso, a idade e tudo mais. Tá? Então você pode seguir aquele parâmetro sim, entendeu? Pode ser distribuído em várias ofertas ao dia, ou pode ser uma só, ou duas, dependendo da espécie. Gato não. Gato se indica alimentar a cada 12 horas, tá? Mas cães, em geral, não vejo por que não fazer. Então, como o senhor falou, voltando ao assunto, castrou o pet, se treinar ele não muda o comportamento, fica eficaz.
não tem por que pensar nisso não, dele perder o instinto. Ele pode ficar um animal realmente mais pacífico, mas se ele é treinado para ser um cão Pra de morder, guarda, ele é um cão de guarda pra até o morder um fim. estranho É, até se o... ele recebe o comando para atacar alguém, ele vai fazer aquilo, entendeu? Certo. Se eu tenho um cão de guarda, Hum. vamos lá, essa dúvida já... Porque eu já ouvi dizer, ou é folclore, no sentido seguinte, eu tenho um cão de guarda, aí se eu pegar uma cadela no cio Hum. e jogo lá, aí O cachorro... instinto vence o cão de guarda, o comportamento adquirido, né? Normalmente sim, o instinto acaba vencendo, certo? A Mas casa fica desprotegida. o animal bem treinado mesmo, ele não se abala com nada, mas normalmente na presença do dono. Se não tiver quem faça o controle, realmente não tem muito o que fazer. A natureza vai acontecer, tá? Mas você vê vários vídeos até de pessoal que... Esses cães que tem do Cipicães aqui, por exemplo, ele só larga quando manda. Nada consegue tirar o foco dele. Se ele morder o bandido, a pessoa que está sendo contida, ele só larga quando o policial, né, que faz os comandos dele, ordena que ele largue, entendeu? Ele não solta por nada. Então, realmente, um animal bem treinado, ele vai manter aquele foco. Mas fora da presença do tutor, daquela pessoa que é destra, provavelmente a natureza vai acontecer, entendeu? Entendo. Doutor Marcel, eu venho sempre assim acompanhando Uhum. Essa atividade de carroças. Sei. Já viajei para outros estados e eu não vejo, mas Aracaju ainda tem essa prática. É. Como se eu ver essa prática de carroças na nossa capital, ou até mesmo no interior, assim. Entendo. Veja, para carregar peso, eu não vejo muito sentido mais, tá? Nessa questão da carroça. Aí tem o fenômeno cultural, tem a questão da charrete, tem aqueles passeios específicos, eu não vejo problema se o animal for bem cuidado, tiver bem-estar animal, consultas de rotina e tudo mais. Tem que cuidar bem desse animal. Até porque ele é um animal que vai estar fazendo aquele serviço, muitas vezes, ao turista, né? Mas para carregar peso, para mim, eu sou completamente contra. Eu acho que a gente está muito defasado nesse aspecto. Eu não vou dizer que eu acompanho muito a fundo, mas eu vi até certo ponto que queriam trazer aqueles cavalos de lata, que eram aquelas motos, né? Com a carga atrás, iam dar habilitação ao pessoal, e a população não quis. Cavalo de lata? Se eu não me engano, é uma moto que tem tipo um bagageiro atrás que você consegue carregar aquela carga pesada, para não usar o animal. Amigo, veja se você consegue uma foto dessa, vídeo. Eu acho que cavalo de lata. é uma motinha, uma bicicleta, eu não vou lembrar agora muito bem. Mas isso foi ofertado aqui. Foram comprados, inclusive, se eu não me engano. E os carroceiros não... E foi recusado, o pessoal não quis, entendeu? É pela questão cultural. Tem a questão cultural, teve gente que realmente achou feio, achou esteticamente desagradável na questão, mas eu não sei. Aí, tem esse daí, que é tipo uma bicicleta, né? E também tem um que é uma motinha. É porque eu não lembro qual foi o que veio pra cá. Certo? Aí esses cavalos seriam substituídos por isso, tá? E, se eu não me engano, se fosse a moto, essas pessoas seriam devidamente habilitadas também, entendeu? Para poder fazer essa condução, tá? Mas aí foi recusado pela população aqui. Até porque eu vejo assim, a questão dos animais de carroça, a questão da alimentação. Para encontrar alimento, porque... Só dando ração, aquilo ali é prejudicial para o animal. Isso. O animal precisa quantos por cento de... Ele tem que comer feno, capim. Isso, aí tem as rações específicas, certo que tem os petiscos e tal. O que ocorre muito também é que esses animais, o casco não foi feito para estar andando na pista, no asfalto, né? No paralé. Cavalo não era para andar dessa forma, e o pessoal exige muito desses animais. Por exemplo, um animal que o comportamento é predominantemente diurno, ele passa o dia fazendo... Ele tem seu comportamento natural de ser ativo durante o dia. E o pessoal tá correndo com a carroça de noite, madrugada, entendeu? Então eles exigem muito desses animais. Eles deixam esses animais soltos ou ao relento e tudo mais. E eles ficam passivos do que pode acontecer no ambiente. Eles adquirem doenças, entendeu? Imunidade baixa, tudo isso acaba acontecendo. Não se tem uma alimentação balanceada, não se tem um capim de qualidade, não se tem exames de rotina. Quando adoece, o pessoal costuma abandonar também, entendeu? Não quer arcar com aquilo, ou então eles fazem os tratamentos por conta própria, porque é muito fácil acessar as medicações de animais de grande porte. A gente consegue comprar em várias
agropecuárias sem devida receita ou capacitação, entendeu? Aí os caras fazem tratamentos por conta própria e tal. Então, realmente é uma questão cultural muito enraizada. É um negócio assim de tipo, a gente cria cavalo para isso e a gente lida com eles da forma que como a gente sempre fez. Esse é o caminho, entendeu? Claro que tem reduzido, tá? Bastante. Bastante, mas ainda assim temos um ou outro que... Mas mesmo, veja assim, veja só, um animal, um cavalo, tem condições de um dono, o dono do animal, trabalhar de domingo a domingo com aquele animal. Não, ele precisa de descanso também. O cavalo é como se fosse um atleta, certo? E nenhum atleta trabalha 24 horas, não, entendeu? Eles precisam de repouso, realmente. Eles precisam de dias de folga também, tá? Precisam de carregar uma carga compatível com o peso e porte daquele animal. A gente vê animais carregando coisas absurdas aqui, entendeu? Mas ainda tem essa prática aqui em Aracaju. Com certeza, bastante. Eu vendo, eu entro em contato. Qual é o órgão? Você, dependendo da situação, se você achar que cabe maus tratos, pode ser feita a denúncia anônima para a DEPAMA e eles vão investigar, certo? Você tem um número para deixar no... É só ligar para 181, como se fosse para a Polícia Civil. Aí você faz a denúncia anônima, passa o endereço, tudo direitinho, que eles vão investigar, entendeu? E a partir dali será destinado esse animal, se for o caso de apreensão e tal, tá? Não vou ter o número agora de cabeça, mas o Estado também recolhe animais abandonados, certo? Normalmente eles estão em situação de maus tratos, ou eles estão perdidos na estrada, ou foram atropelados, enfim. Entendeu? Então, como eu falei, algumas pessoas têm a cultura realmente do cavalo adoecer ou abandonar. Tá? Então, isso acaba acontecendo. Não sei se você viu, mas teve não me lembro qual foi o estado, o rapaz que cortou as patas do cavalo, né? Não sei se você chegou a ver. Eu não tive coragem de ver, não. Não, eu não cheguei a ver o vídeo, mas eu soube da situação, né? Eu vi o vídeo, mas eu não assisti, não tive coragem. Eu não lembro se foi alguma competição, não lembro o que foi que aconteceu, mas o cavalo... Foi instinto de maldade, puro, só isso. Foi o que ele mas fez. Ele retalhou o cavalo porque o cavalo não seguiu, não fez... As vontades dele. Não fez o que ele queria ali naquele momento. Ele se irritou e achou que tinha o direito e fez. Segundo ele fez com o animal já morto, mas tem gente que diz o contrário também, entendeu? Aí realmente é uma questão das pessoas pararem de ver esses animais como... Agora, por que ele cortou o animal ele já morto? Então, né? É meio esquisito. Eu acho pra enganar o judiciário, porque ninguém faz isso. Uma boa avaliação ali, um patologista ele consegue definir se foi feito o corte antes ou depois, entendeu? Mas eu não sei o que aconteceu, não quis me aprofundar muito, porque são muitos animais maltratados, certo? Em todo o país, tá? As pessoas têm que parar de ver esses animais como ferramentas. Eles são indivíduos. Eles têm... São seres vivos. Eles sentem sentem dor, doentes, eles sentem medo, eles sentem fome, certo? Isso. Eles sentem tudo. Doutor Marcel, eu não tenho nada contra a profissão de carroceiro. Agora, desde que o animal seja um animal saudável. Com certeza, eu concordo plenamente. Bem cuidado. Aí eu bato palma para o carroceiro. Agora, quando eu vejo um animal na rua levando peso excessivo, e aí aquele animal doente, porque você vê visualmente, eu não sou veterinário, eu vejo que aquele animal está doente, e você que é médico. Caquético. Como é que você vê e como é que você se sente vendo aquilo? É um absurdo, uma dor inexplicável, a gente não consegue fazer nada, né? Porque aquele animal, você sabe que ele vai continuar passando por aquilo por um longo período, entendeu? É realmente uma questão muito enraizada na nossa sociedade, especialmente aqui no Nordeste, essa questão, entendeu? Isso, e que divide opinião. Isso. Eu lembro de um episódio da deputada a Kitty Lima. Isso. Ela se revoltou sobre uma situação de um animal, maus tratos. Aí a forma que ela foi de revolta, naquele momento ela foi mal entendida. Sim. E naquele momento eu tomei partido em defesa da deputada. Porque a deputada Kitty Lima, ela tem um excelente trabalho em defesa dos animais. Não só dos animais, ela é uma excelente deputada. Porque tem muitas atitudes que nós somos avaliados pelo negativo. Até pela forma de proteger, você é criticado. Isso. Porque realmente eu vi um animal
maltratado, não tinha condições, mas o povão foi induzido ao erro achando que ela cometeu o erro. Isso. Eu não sei se você lembra desse Eu não vou episódio. lembrar especificamente, mas eu consigo entender, porque normalmente quem gosta muito do animal realmente vai chegar em situações que são praticamente incompreensíveis para aquela pessoa. E ela se expressa realmente com muito apego, com muito afinco, entendeu? E eu sei que ela gosta, eu a conheço pessoalmente, eu sei que ela gosta muito de animal também. Então eu acredito que nesse caso deve ter sido algo do tipo. Eu não vou lembrar muito bem o que aconteceu agora, não vou mentir. Mas eu entendo, porque quando você vê uma coisa do tipo, você se choca, você fica até ofendido, você quer fazer Exatamente. alguma coisa e você pode se expressar mal e tal, mas não é que aquele grupo específico, aquela população específica, são pessoas ruins que tem que acabar e tal, não. Mas que a gente tinha que ter como educar, conscientizar essas pessoas de que aquilo tá errado, entendeu? Por que você tá fazendo isso? Por que você pensa dessa forma? Por que a gente não pode mudar isso desse jeito? Porque se você não se abre para essa nova informação, entendeu? São várias e várias vezes eu, por exemplo, eu dou aula de clínica de animais silvestres lá na Não é, Unipil. professor? Lá na Unipil. Parabéns. Certo? Obrigado. Então, tem vários alunos que vêm, realmente, o pessoal que tem suas fazendas e tal, e que sempre ficam muito curiosos quando a gente fala sobre serpentes, especialmente, quando fala do saruê também. Mas sempre tem, não vou dizer que é uma grande parte, mas vamos pensar de 100 pessoas, sempre vai ter um ou dois que você explica e ele fala, mas eu vou continuar matando. Mesmo você... Mesmo você explicando e tal. Não, porque eu não tenho, eu tenho muito Seu medo. aluno... Pode ser meu aluno, pode ser qualquer outra pessoa, mas assim, tem sempre alguém que você não consegue alcançar. E essas duas pessoas falam pra você assim, meu medo é maior do que o que você tá me ensinando aqui. Então, se aparecer uma cobra na minha casa, eu vou matar sim. Se aparecer um saruê na minha casa, eu vou matar sim. Existe esse tipo de pessoa que não consegue virar a chave nesse ponto. É instinto puro. Então, Instinto eu não ruim. sei o que construiu aquilo, Não é instinto mas a ruim. gente sabe que tem realmente uma questão cultural, entendeu? Se você vê aquilo rotineiramente, realmente pra você é indiferente, entendeu? Você não consegue compreender por que cuidar daquilo ali, por que eu vou perder meu tempo com aquilo ali, entendeu? A ciência veterinária explica o porquê de uma mulher ter medo de sapo. Minha Porque é mãe... muito importante para o meio ambiente também. Aí a gente vai pensar em evolução, porque a gente tem realmente sapos que são tóxicos e tal. Então pode ser um instinto realmente da memória genética, da gente saber que o contato direto, a ingestão daquele animal pode fazer mal a gente, então você tem aquela memória, aquele medo. Entendeu? Aí a gente vai pensar em memória genética, é um negócio muito complexo, muito profundo, mas isso normalmente a base das fobias são essa, entendeu? A pessoa que tem muito medo de aranha é porque em algum lugar, algum antepassado lá, centenas de anos atrás, Eu até ouviu dizer. pensou que, ou então percebeu que os outros morriam ali porque a aranha picava. E aquele inseto louva-a-Deus, ele tem peçonha? Não. Louvar a Deus não tem não, que fica assim, não tem não. Não tem peçonha. Não tem. Isso é bom. Porque tem pessoas que têm medo. Tem medo da movimentação, do comportamento, Isso, do tamanho e tal. Mas isso aí é questão de fobia. Só ficar longe. Fobia é assim, a gente tem que fazer o seguinte, como ser humano. Se você não compreende o que é aquele animal, você não precisa matar, certo? O ser humano tem essa cultura, né? O que eu não entendo, eu vou destruir. Porque eu não entendo, eu não quero que faça mal a mim. Entendeu? Então a gente tem que mudar esse pensamento. Tem que parar com isso. A gente tem que pensar em que eu não entendo aquilo, vou procurar entender. Vou me informar. Tenho muito medo, não vou me aproximar. Vou chamar quem sabe fazer aquilo. Entendeu? É assim que deveria funcionar. Não entendo, quero aprender. Me explique. Acho que é assim que deveria funcionar. Por isso que você está hoje no podcast. Estou aprendendo e nossos ouvintes também. Doutor Marcel, aqueles macacos domesticados, que espécie é aquele? Nico? É Nico? O sagui é mico. Saguim, Nico. Ele é transmissor? Eles são potenciais carregadores de raiva, realmente, tá? Como qualquer outro mamífero. Fique longe. O ideal é você não ter contato direto, certo? Mas a gente consegue... Algumas pessoas criam saguis. Isso certo? não dá o direito de abater. Isso, com certeza. Claro. Né? O ideal é realmente manter distância. Eles são animais muito inteligentes. Em algumas cidades eles já são considerados sinantrópicos, ou seja, sinantrópico é porque ele vive no meio urbano, então ele faz parte do meio urbano. Então, vamos lá, o sagui seria um outro exemplo de animal sinantrópico, o rato,
o escorpião, entendeu? A gente vai ter na cidade. Não, esse eu não tenho acordo, não. Então, eu tô Nem com falando. rato. Olha, rato, eu ainda prefiro cuidar, ver uma cobra, ligar para o IBAMA. Agora, rato, Então, o rato é sinantrópico. Aí vamos, por exemplo, vai de acordo com a política pública da região. Mas aqui no estado, o estado não resgata pombo, não resgata rato, porque eles são animais sinantrópicos. o que é animais? Assim, não? São os animais que vivem no meio urbano. Então, eles seriam as pragas urbanas, certo? Tem como ter Aspas. controle 100%, 80, 90? Então, tem como ter o controle, mas é aquilo. O estado não faz resgate porque esse animal não faz diferença para nossa fauna, O, entendeu? Para o nosso meio ambiente. o rato? O rato e o pombo. Vamos só considerar de maneira geral. Então tem cidades que já consideram os saguis dessa forma, os micos. Entendeu? Aqui Sim. não. Aqui o sagui é resgatado pela ADEMA, pelo IBAMA, pelos bombeiros e tudo mais, guarda municipal, porque ele é um animal silvestre nativo. Ele existe na nossa fauna. Mas tem cidade que já tem o convívio com eles. Eles acham que não tem risco para a população desses animais de crescerem e tal, então eles não resgatam, não fazem nada pela preservação desse grupo específico. Entendeu? Então, realmente o ideal do sagui é para você ter o convívio ideal, ninguém alimentar eles, tá? E também manter Se distância. não alimentar, eles vão se alimentar de uma forma natural, só de fruta. E se não tiver fruta, Não, insetos. tá errado. A base do sagui, a dieta deles, é a goma que sai da árvore. É a base da dieta dele. Só que a gente oferece frutas, mamão, banana e tal, muito docinho, muito gostoso e tal. Aí eles ficam, vou comer banana na casa daquela pessoa, vou comer mamão na casa daquela pessoa. E aí eles param de seguir o comportamento natural. Que eles fazem o quê? Eles vão lá, no horário do dia, mordem a árvore, depois eles voltam quando aquela goma saiu, aquela borracha, e vão lá e comem aquilo. Aquilo sim que é a base da dieta deles, entendeu? Do salguim. Isso. Aí eles complementam com outras coisas, como insetos, aves, ovos. Ele come os ovos. Come Ovos. pequenos répteis também, eles comem muitas Até rato. coisas. Dependendo, sim. Eles Depende comem, da sim. fome, ele come o rato. Depende da situação, se for propício, eles comem sim. Entendeu? Então é melhor deixar ele quieto lá. Deixa ele quieto que ele faz o trabalho dele. É só você não alimentar. E é isso que as pessoas acabam fazendo. Elas alimentam. Eu já fiz isso, no Parque Então, dos Cajueiros. aí eles voltam, ou então eles só vão lá para pegar o alimento e tal, e eles param de cumprir o papel deles no meio ambiente. Que seria o quê? Dispersar sementes também, polinizar, tudo aquilo que a gente conversou sobre o saruê. Sim. Entendeu? Então deixando ele quietinho. Vai ficar tudo bem com eles. Agora, se você viu um ferido, tá caído e tal, acionar o resgate, tá? Chamar a ADEMA, o IBAMA, entendeu? Aí o pessoal vai fazer esse resgate e vai reabilitar e, se possível, soltar. Uma coisa também que costuma acontecer muito e as pessoas não pensam, realmente sem querer, essa questão da alimentação, é que eles não têm defesas para herpes. Então Herpes. Labial. A pessoa genital. tem herpes, não sabe, então ela dá uma mordida naquela banana, naquela fruta e dá o sagui. Então você acabou com aquela família. Aqueles saguis vão todos desenvolver herpes e vão morrer. Entendeu? O vírus herpes é fatal? Para o sagui. Fatal? Fatal, eles não têm resistência nenhuma. Normalmente, quando a gente resgata algum, atende algum, já atendi alguns indivíduos por aqui, é eutanásia. Não tem muito o que fazer, eles vão ter quadro neurológico. É realmente uma doença muito agressiva. A mortalidade é muito alta. Eles não têm resistência. Na gente se parece com uma feridinha no lábio, enfim, mas neles aquelas feridas vão se espalhar muito. Vão vir muitas aftas, vai ter muita febre, a gente encontra nodulações até no cérebro e tal. Isso. Eu estava lendo sobre a herpes, a zoster. 80% da população mundial são portadores do vírus herpes. Isso. Um dia vai aparecer o vírus, assim, por questão de estresse. Eu estava lendo sobre isso. Sempre tem. Aí você transmite para os animais sem saber. Então é uma indicação não só para o sagui, mas em geral, não alimente eles. E se você quer alimentar, infelizmente não tem o que fazer para mudar a sua ideia, não alimente da sua boca. Porque querendo ou não, você pode transmitir doenças para eles, entendeu? Isso acaba com esses grupos específicos. Porque o sagui, por exemplo, ele é muito cuidadoso um com o outro. Então ele faz carinho, ele cata, ele entra em contato direto com aquele animal, com o parceiro dele ali do bando. Então ele vai transmitir a doença, vai atingir filhotes, enfim. Então você perde realmente um grupo específico só por causa de uma infecção. De um deles que comeu
a banana que você ofereceu da sua boca sem pensar, entendeu? Então, Mas- realmente, o ideal é se você vai alimentar, não alimente, mas se você vai alimentar, abra aquela, prepara Não aquela precisa nem fruta. abrir. Dê a banana com Isso, dê a casca. banana com casca, Não é exatamente. melhor assim? Com certeza, é. Doutor Marcel, sua especialidade em animais, de grande porte, médio porte, pet, assim, aquilo que você gosta mais de cuidar. Eu trabalho mais com animais exóticos e silvestres, certo? Exóticos são o quê? Esses animais silvestres que não são nativos. Um exemplo que a gente vai ter, aqueles lagartinhos, pogona, o dragão barbado, ou então... A gente pode pensar assim do coelho também, dependendo um pouquinho da Também, Índia. Que a gente não vai ter porquinho da Índia na nossa fauna. Então ele seria um animal exótico, entendeu? sim. Mas o silvestre nativo também, eu atendo bastante, tá? Jiboia, coruja, papagaio. A jiboia ela é agressiva. Depende do manejo do comportamento. Se for um animal criado em cativeiro, normalmente não. Mas, normalmente, numa situação de resgate estressante, ela vai tentar se defender. Sim, Mas um humano treinado, capacitado para aquilo, ele consegue conter tranquilamente. mas aquele animal nativo, a jiboia nativa, Certo. quem tem a prática resgata, depois aquele animal fica Se tá falando que tem tranquilo. como amansar um Sim, animal. amansar. Rapaz, normalmente jiboias adultas são bastante difíceis de terem esse comportamento adquirido. Ela pode aprender a conviver com você, mas Sempre ela vai normalmente não. morder. Na verdade, as serpentes em geral se trata dessa forma, se considera inclusive na literatura, se você parar para estudar sobre elas, que se você não tiver o manejo diário, o contato constante, eventualmente ela vai esquecer. Então ela vai te dar um bote ou outro, não é nada fatal, mas ela pode ficar reativa, entendeu? Ela pode ficar dessa forma. Então é A um picada da, comportamento. da jiboia dói. Dói, mas não é essa dor toda, não. Eu acho que, pelo menos pra mim, se parece muito com a mordida de gato, assim. Não é nada muito grave, não. Que ela tem os dentinhos Não, mas o fininhos. gato, ele dá aquela mordida, você sente a dorzinha. Eu quero saber na prática. Na prática, a jiboia, porque os dentes delas são feitos, parecem anzóis. Então Hum. ela segura firme, entendeu? Eles não são muito grandes, mas eles são bem efetivos pra travar, certo? Então a gente observa aquela mordida ali com uma firmeza, mas não é nada muito. Mas dá pra eu ir lá, tirar Se tranquilo. você for puxar, você vai se machucar. Você provavelmente vai machucar os dentes dela também. Aí eu tenho que isso ficar. Não, o ideal, algumas formas de se soltar de uma jiboia, assim, algumas pessoas colocam água, tipo assim, pega uma mangueira, alguma coisa, e começa a colocar na boca dela pra ver se ela solta, certo? Tem gente que coloca enxaguante bucal, tem várias técnicas, sabe? O pessoal que trabalha com serpentes assim. Mas é um bicho bem tranquilo. Se alimenta de As serpentes são estritamente carnívoras. Elas se alimentam exclusivamente de outros animais menores, certo? ratos. Uma jiboia de vida livre, ela vai comer animais menores. Então a gente vai ter desde o tapiti, que é o coelhinho que a gente tem aqui nativo, mas ela pode comer a iguana, que o pessoal chama de camaleão, ela pode comer saruê, ela pode comer muita coisa. A dieta é bem variada, entendeu? Uma coisa interessante é que as jiboias, elas têm resistência às toxinas dos sapos, né? Então ela consegue comer os nossos sapos daqui. Ela come sapo? Come. Então é E melhor o sapo come também. Se ela for pequena, o sapo come. come a jiboia, é o filhote. Come. É um comendo o outro. Aí quando vai crescendo, muda, né? A posição na escala, mas normalmente sim. O sapo come cobra tranquilamente. Entendeu? Então realmente vai variando e eles vão ter essa resistência. Mas não é muito mistério, não. Se um animal, uma jiboia ou qualquer serpente te morder, realmente, é manter a calma, é o segredo pra tudo, tá? Animais peçonhentos que vão te picar, porventura. Fui picado por não sei qual é a cobra, mas eu acho que ela é peçonhenta. Calma, porque você não pode deixar essa circulação sanguínea se espalhar muito rápido. Você não pode se agitar muito, não. Você tem que manter a calma e buscar ajuda, certo? Procurar a unidade de saúde mais próxima, tá? Se você conseguir tirar uma foto daquele animal, se alguém tiver como tirar a foto daquele animal, ótimo. Vai saber qual é o tratamento específico para aquilo naquela unidade de saúde que você vai. Em Sergipe é o animal, é a serpente que tem a toxina mais venenosa, mais letal. A gente se preocupa muito com a coral por aqui, né? Ela é mais forte do que o. A gente se preocupa muito com elas por aqui. A gente vai ter também a cascavel, mas
os acidentes zoofídicos de cascavel por aqui são menores, se eu não me engano. Mas é mito ou verdade? Ela avisa que o chicote é verdade ou Avisa como assim? que vai atacar? Então, Como é que eu vou pronto, escutar? realmente é queratina ali, certo? Que vai se acumulando, são tipo... Se for fazer como... Simplificar, imagina que suas unhas vão crescendo e elas vão caindo e ficando alojadas num ponto específico. Você faz um sino na sua mão. Seria o equivalente a isso, que é queratina ali, tá? Na cauda. E é uma medida da natureza. A natureza fez isso com esse animal. Para você, não você, mas os outros animais, conseguirem identificar a presença daquele indivíduo ali. Eu aviso, vamos escutar aquele barulho. A gente sabe que aquele local tem aquele animal, entendeu? Isso é bom, né? Pelo É a menos questão não- da evolutiva. É como a questão dos animais que são muito venenosos, eles têm cores muito chamativas. Entendeu? Então, tudo aquilo é a natureza. A natureza é perfeita nesse aspecto. Tá? Avisa que. É um risco em potencial, entendeu? Rapaz, é coral, pequenininha. Normalmente é o que a gente tem mais perigoso por aqui. E é o mais perigoso. Mas tem muita falsa coral também. O pessoal Agora, como eu vou saber a falsa coral? não tem como garantir nada de nada. Você porque conhece a falsa coral? Normalmente se espera que a falsa coral tenha a barriga branca. Você Mas vai você virar a combina- barriga. Eu vou pedir para colocar na tela as duas. Aí você tem. Por via das dúvidas, você Fique longe. fique longe de qualquer um. Porque eu já ouvi relatos de corais verdadeiras com o padrão parecido com o da falsa coral. Entendeu? Então é ficar longe das duas. Se você não sabe o que é ficar longe. Mas você sabe, conhece? Normalmente, essa questão da barriga mesmo, tá? Falsa. Então, também tem essa questão do padrão, mas não dá pra garantir. Não, essa é a falsa coral. Isso, mas não dá pra Dói? garantir. Eu Dói a nunca to- mordida. Eu nunca tomei mordida de falsa coral, mas eu acredito que se aproxima da mordida de uma cipó. Cobra cipó eu já tomei. Não é Eu peçonhenta. não vejo dor, pra mim não dói não. E não tem peçonha. Tem nos dentes de trás, mas você não é um rato. Se você fosse um animal pequeno, seria um perigo potencial, entendeu? E a questão é assim, esses animais que tem vários tipos de dentição. Então a gente tem uma dentição especializada que fica na parte de trás da boca desse réptil. Sim. Então quando ele pega um animal pequeno, por exemplo um rato, ele morde, esses dentes de trás vão inocular a peçonha paralisante, Sim. para ele parar de se debater e ela conseguir predar aquilo. Como a gente é grande, pesado e tudo mais, não vai ter tanto risco. Mas se uma pessoa for realmente sensível àquela peçonha, pode ter alguma coisa. Entendeu? Porque a gente não sabe. Tem gente que tem alergia específica e tal, ou então uma sensibilidade maior. Ou então se você ficar tomando várias mordidas específicas daquele animal. Que eu já vi também relatos de colegas que eu já ouvi falar que vai fazer o teste. Não dá nada não. Fica tomando mordida, daqui a pouco tá todo roxo. Entendeu? Tá todo machucado. Porque, querendo ou não, está dando sorte ao azar. Entendeu? Fica longe. Ficar longe, evitar, no geral é isso. Mas não dá pra você garantir nada do padrão, entendeu? Na natureza é assim. Da mesma forma que a gente nasce diferente, eles também têm essas mudanças do padrão, entendeu? Não tem como garantir, não. Temos uma infinidade de padrões de falsa coral por aqui. Doutor, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero deixar você à vontade para suas considerações finais. Eu fico muito feliz sempre que alguém abre espaço para falar sobre algo que não compreende muito bem ou que realmente, como você veio até mim falando que estava arrependido da situação, de tudo que você já fez com esses animais e tal. Com e que o saruê. Com esses animais como o saruê, né? O saruê. Então é sempre bom ver alguém mudando de ideia e realmente abrindo espaço para outras pessoas mudarem de ideia também. Entendeu? Então, para mim, eu estou muito feliz, estou muito grato. É uma honra. E me convide depois para uma próxima para a gente falar de outra coisa também, que eu estou à disposição. Não, tranquilo. Agradeço e até a próxima. Até a próxima. Eita.